Gente, minha orientadora voltou de licença maternidade e já saiu para as férias. Mas nesse meio tempo, deu para a gente fazer uma reunião de mais ou menos 1 hora para a gente poder alinhar como é que eu estou indo na minha tese. E é isso que eu vou contar para vocês hoje em Diário de uma Doutoranda, mostrando agora o meu planejamento para os próximos meses. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Semana passada, minha orientadora, aliás, semana retrasada, minha orientadora me mandou aquele e-mail, Amália, estou voltando de licença maternidade, semana que vem vamos conversar sobre essa tese. Sim, senhora, prontamente, o horário que ficar melhor. Aí marcamos, então, para conversamos pela internet, claro. Nossa reunião durou mais ou menos 1 hora, eu tava com saudade de conversar com ela, é gostoso conversar com ela, eu gosto muito da minha orientadora, não é querendo puxar saco não, mas eu realmente gosto de conversar com ela, porque ela às vezes me mostra pontos, me mostra perspectivas que eu não tinha pensado antes. E confesso também que com a saída dela de licença maternidade, nos últimos meses, ali novembro, dezembro, também não sei se é por causa da dedicação ao trabalho, eu confesso que eu tava assim meio, não desanimada, mas fazia as atividades que eu tinha que fazer sem tanta motivação, assim, Fazia mais porque eu sabia que eu precisava fazer. E aí agora, falando com ela, veio essa motivação novamente, o que é bom, Renovar essa motivação. E é isso que eu vim contar aqui para vocês hoje. Nessa reunião, então, a gente falou sobre como estão os artigos, comentei com ela que eu estava revendo o primeiro artigo, fazendo alterações, atualizando artigos que tinham sido publicados mais recentemente, e até porque eu estava sentindo necessidade de voltar à literatura para poder entender alguns aspectos da análise do artigo 2 da minha tese, que é quando eu vou, então, aplicar esse método, e o meu artigo 2 da tese vai ser a demonstração dessa aplicação desse método. Ele vai ser um artigo bem metodológico, mostrando, então, o passo a passo de como aplicar esse método que eu estou estudando, e quais são as principais dificuldades, quais são as principais barreiras, desafios, o que funciona, o que não funciona. Então, eu precisava dar uma voltada lá na literatura para olhar com calma isso, ver como é que a literatura estava apresentando essas formas de análise. Percebi que muitos autores não explicam como fazem a análise, Como eu estou pesquisando o mapeamento da jornada, muitos artigos falam, fizemos um mapeamento da jornada através de entrevista, foi uma pesquisa qualitativa, fizemos entrevistas com gestores ou fizemos entrevistas com os clientes, mas aí não explica como é que fez a análise. Não explica se fez análise temática, análise de conteúdo, qualquer tipo de análise, me dá uma explicação. Só diz assim, foi feita uma análise dessas entrevistas e tá aqui os resultados. E não explica o passo a passo. E aí eu fiquei, não apavorada, mas fiquei assim, what? Como assim? Como assim os artigos não explicam como é que eles fazem essa parte da análise que é tão importante? Como é que eu transformo essas entrevistas ou esses grupos focais em dados para poder fazer o mapeamento? Os artigos não explicam. Então, legal? A minha tese tem uma relevância, Tenho ali um gap, encontrei um gap, tá tudo certo, esse é o caminho, porque apesar da literatura não mostrar isso, dá uma angústia, por outro lado, isso me abre espaço para realmente seguir com a minha pesquisa. Então, expliquei para ela, que eu estava fazendo esse artigo 1, e claro, ela super concordou, é isso aí mesmo. E o artigo 2, então, a gente fez alguns alinhamentos, que lembra? Acho que lá em novembro, outubro, eu falei para vocês que eu tive que fazer algumas mudanças, que eu já estava indo para a parte quantitativa, que eu ia fazer uma coleta quantitativa, e aí meu orientador temporário disse, não, Amália, só um pouquinho, peraí, não sei se vai funcionar essa tua coleta quantitativa, volta e faz uma coleta de dados qualitativa com os alunos, que seriam os clientes na minha pesquisa. Até vou deixar o cardzinho aqui em cima desse vídeo para você dar uma olhadinha. Mas, feito isso, então, eu voltei e fiz coleta de dados com esses alunos, qualitativa, fiz entrevistas, fiz mais 11 entrevistas, se eu não me engano, e agora faltam só 3 alunos para eu fechar todas essas entrevistas. Já iniciei essa codificação, e aí, de novo, quando eu estava fazendo a codificação, eu senti essa necessidade de voltar para a literatura e ver, não, mas só um pouquinho, alguma coisa faltou lá. Eu li aquela literatura, como é que eles fazem essa análise? É por isso que eu
voltei também para arrumar o artigo 1. Então, estou nessa do artigo 1 e artigo 2 da tese. Na conversa com a minha orientadora, de novo, o artigo 3 é o mais difícil de montar, assim, é muito engraçado, porque desde a época do projeto da tese, para quem está me acompanhando aqui, a minha tese é em 3 artigos, né? Desde o projeto da tese, o primeiro artigo estava super bem montado na cabeça, parava em pé, o segundo artigo também, e o terceiro artigo ele é sempre meio capenga, parece que ele é um adendo, é um algo a mais só para dizer que não, né, que tem que ser 3 artigos e não 2. Então ele sempre fica meio fraco nessa história. Então, conversando com a minha orientadora, a gente chegou na seguinte conclusão: Amália, vamos com calma, vamos fazer bem o primeiro e o segundo artigo e depois a gente pensa com calma no terceiro artigo. Eu já tenho uma ideia do que eu posso fazer no terceiro artigo, porque tem que estar alinhado com essa temática do primeiro e do segundo, mas eu vou deixar, digamos, na gaveta essa ideia, já está anotada no meu diário, mas eu só vou retomar lá em março, quando a minha orientadora voltar. Então, o meu foco agora em fevereiro, finalzinho de janeiro e em fevereiro, é finalizar esses 2 artigos, ou pelo menos finalizar o primeiro artigo, deixar super encaminhado o segundo para deixar, entregar para minha orientadora no início de março, quando ela volta das férias dela. E aí eu começo a perceber de novo o quanto é importante, às vezes, antecipar um pouco o prazo, né? Eu comentei com vocês que a minha ideia, meu desejo é sim antecipar a minha defesa. Eu queria defender com 3 anos de doutorado e não com 4. Eu fecho 3 anos de doutorado agora, em março de 2021, mas eu tenho, meu prazo normal é até março de 2022. Então, quando a minha orientadora voltar de férias, eu já vou ter o primeiro e o segundo artigo quase que fechado, né? Mas análise feita, boa parte escrita, vai ficar faltando alguns detalhes que a gente está vendo ainda de como que a gente vai finalizar isso. Se eu vou para uma parte quantitativa ou se eu checo o modelo, né? Se eu confirmo esse modelo com alguns experts, né? Então a gente está vendo essa parte metodológica ainda, mas vai ser uma partezinha bem pequenininha para fechar esse artigo 2. Agora, esse terceiro artigo eu vou ter que pensar com um pouco mais de calma, né? Não sei se eu vou precisar fazer uma coleta complementar, se eu vou precisar coletar um pouco mais de dados, se eu vou usar os dados que eu já tenho, qual é o problema que eu vou focar. Então, eu vou pensar nele em março. Então, de novo, o meu prazo que eu tinha colocado para mim mesma era março desse ano. Não tem problema se eu for para abril ou for para maio, porque eu ainda estou um ano antecipada, né? Se eu deixasse para pensar nisso só no final do ano que vem, provavelmente eu ia estourar o prazo, ia fazer tudo muito correndo, não ia conseguir me dedicar. Por isso que eu gosto sempre de antecipar esses prazos, porque eu consigo fazer com mais calma. Se eu tiver que prorrogar um pouquinho, não tem problema, porque está super antecipado. Então eu vou mostrar para vocês agora aquela minha organização, aquele meu calendário lá, como é que tá e como é que eu vou me organizar para quando a minha orientadora voltar. Então aqui eu tinha colocado, né, que em janeiro eu ia estar finalizando a análise dos dados do artigo 3. Só que não, né? Então eu vou pensar sobre o artigo 3, né? Vou até colocar assim, artigo 3, vou colocar lá para março. Segunda semana de março, porque eu já vou ter entregue a parte que eu devo para minha orientadora e vou poder, então, pensar com calma no artigo 3. E aí eu tinha colocado que eu ia fazer revisão de literatura do artigo 2 e do artigo 3 agora em fevereiro, então eu vou mudar, porque na verdade eu vou fazer a revisão de literatura do artigo 2 agora em fevereiro, e aí eu até vou fazer assim, eu vou colocar uma data específica, que agora eu tô focada nisso, né? Então, vou colocar sábado e domingo também. Nessa semaninha aqui do dia 7 ao dia 14 de fevereiro, de 7 a 14 de fevereiro, Amália, fevereiro, eu vou estar focada, então, nessa revisão de literatura. Eu não preciso fazer a revisão de literatura de novo. A revisão de literatura desse meu artigo 2 já foi feita no projeto, eu só preciso retomar, reler, né, ver o que eu vou acrescentar ou não, se eu vou precisar mudar alguma coisa. Então, vou deixar essa revisão de literatura aqui para início de fevereiro, porque eu já vou ter finalizado ali a parte falta alguns detalhes da parte de categorização dos dados da análise do artigo 2, então eu já vou ter finalizado isso esse final de semana e ali nessa semana aqui de fevereiro eu já vou conseguir fazer essa revisão de literatura do artigo, finalizar, né, essa revisão de literatura do artigo 2. Então aqui eu vou colocar que eu vou finalizar a escrita do artigo 2, né,
pelo menos encaminhar bem até o final de fevereiro, porque eu preciso, então, aqui, vou colocar essa data aqui do dia 4 de março, deixa eu até acrescentar aqui, isso. Eu tenho que entregar artigo 1 para minha orientadora, né? Então, deixa eu colocar aqui que eu tenho que entregar o artigo 1 no dia... Ela me deu a data, não vou lembrar agora, mas é na primeira semana de março ali. Vou colocar dia 1º de março, se for um pouquinho depois também não tem problema, né? E eu também tenho que entregar o artigo 2, né? Entregar artigo 2 para a minha orientadora também nessa data, né? Ali na primeira semana de março. Já vou entregar para ela dar uma olhada, para ela ler, ver como é que tá, para ver o que a gente precisa fazer. E aí sim eu vou focar no artigo 3, porque enquanto ela estiver me dando feedback sobre esses 2 artigos aqui, eu tenho espaço para fazer isso aqui. E claro, o artigo 1 eu tô terminando agora no mês de janeiro, né? Já tô bem adiantada. Termino de fazer esses ajustes, até mostrei para vocês no videozinho aqui do Diário de uma Doutoranda, como é que eu tava fazendo esses ajustes. Então, essa semana já estou finalizando e depois, então, falta só fazer a revisão de literatura e finalizar a escrita do artigo. Eu sempre deixo a escrita para o final, porque se eu não tiver uma análise, não adianta nada eu escrever, porque eu não vou ter o que escrever, né? Então, finalizando essa análise, eu já consigo, então, começar a escrever e aí ficar tranquilo de finalizar a escrita do artigo 2, mesmo que eu não tenha concluído tudo de escrita do artigo 2, pelo menos eu vou deixar tudo organizado, tudo engatilhado para poder mandar para ela dar uma olhada e me dar esse feedback. Eu e a minha orientadora, a gente, né, já trabalha há bastante tempo juntas. Ela é minha orientadora desde o mestrado, né? A gente começou a trabalhar juntas lá no primeiro semestre do mestrado, então ela mais ou menos já me conhece, assim. Algumas vezes eu tenho o costume de mandar o trabalho para ela, não tá acabado, assim, tá? Eu coloco comentários para mim mesma, né? No texto, assim, ó, vou escrever essa parte aqui, falta escrever sobre isso, falta escrever sobre aquilo. Claro, não mando só uma folha com esses tópicos. Eu mando o artigo, mas quando falta alguma coisa que às vezes, o que acontece? Eu tô tão focada escrevendo, e aí chega um momento que eu não consigo mais escrever. Assim, parece que satura, né? Não consigo mais pensar sobre aquilo. Eu tô tão aprofundada naquela escrita, naquela análise, que eu não enxergo mais nada de novo. Então eu tenho esse costume, assim, quando eu saturei, quando eu não consigo mais avançar, porque eu fiz tudo o que eu conseguia fazer no sentido não de prazo, mas no sentido mental da coisa, né? Dei tudo que eu poderia fazer, fiz todas as escritas que eu precisava fazer, mas eu não consigo mais avançar, porque eu não consigo pensar mais nada de novo, que eu tô tão absorvida naquele assunto que eu não consigo pensar nada de novo. Eu coloco alguns comentários de algo que eu quero aprofundar um pouco mais no texto e mando assim pra ela. É um Frankenstein, mas ela já me conhece, ela sabe que eu sou assim, e aí ela dá uma olhada, e aí ela consegue ver se o meu raciocínio tá correto, né? Se o que eu já escrevi até o momento faz sentido, tem um argumento bem fundamentado, e se essas discussões que eu quero aprofundar também fazem sentido. Para mim, psicologicamente falando, é incrível, assim, eu mando para ela, parece que sai um peso das minhas costas, porque eu me cobro muito, então quando eu mando para ela, eu dou uma relaxada, uma descansada, aí me dá ali 1 semana, 2 semanas para eu espairecer um pouco a cabeça, não focar tanto nesse assunto que eu tô trabalhando, e quando ela me retorna com os comentários dela, parece que oxigena as ideias, e aí eu consigo ver, não, realmente, isso aqui eu tava pensando em aprofundar dessa forma, podia ser dessa forma, ou isso aqui realmente eu vou ter que aprofundar, e aí pode ser por esse caminho, sabe? Então, faz muito tempo que a gente trabalha juntas, então ela já me entende esse meu lado. Então, a minha ideia é, assim, mandar o artigo 1 finalizado, o artigo 2 eu vou mandar dessa forma, né? Eu vou ver até onde eu consigo avançar ali na análise, na escrita da análise, e vou mandar para ela me dar esse feedback, assim, Amália, faz sentido o jeito que tu tá escrevendo, até porque, como eu falei, é um artigo com viés metodológico, ele não é um artigo que vai obrigatoriamente mostrar os resultados da técnica que a gente aplicou,
porque senão seria um artigo da área da educação e não um artigo da área do marketing, né? Porque lembra, eu estudo marketing, mas a minha pesquisa eu estou aplicando na área da educação. Então, o objetivo não é fazer um artigo de educação, o objetivo é fazer um artigo de marketing. E aí eu preciso explicar o método e não mostrar os resultados pela ótica da educação, né? Até porque eu não tenho formação para isso. Então, ela olhando isso, ela vai poder me dar esse feedback no sentido, Malha, faz sentido, não faz, explica um pouco mais isso, vai ter que explicar por que isso não ocorreu, ou de repente vamos ter que fazer assim, vamos ter que fazer assado, ela vai poder me dar esse alinhamento. Então, meu foco nisso agora, em fevereiro, para quando chegar março, eu tá com tudo prontinho para poder enviar para ela. E aí, como é que tá indo a pesquisa de vocês? Eu adoro saber, deixa aqui nos comentários. E sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa alguns links dos nossos contatos, também lá do nosso blog e também de alguns outros materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!